Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido de todos os tempos? Mas mais do que isso, ela é considerada viva, eficaz, capaz de transformar realidades e direcionar vidas. Mas, afinal, o que significa dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz? Vamos descobrir isso juntos agora. Para compreender por que a palavra de Deus é viva e eficaz, precisamos primeiro entender o que essas palavras significam. Viva não quer dizer apenas que a Bíblia está cheia de histórias e relatos, mas que ela é dinâmica, está sempre atual e em ação. A palavra de Deus não é apenas um texto estático, mas um poder ativo que opera no coração e na mente dos que a ouvem e a praticam. Já eficaz significa que a palavra de Deus tem o poder de realizar o que promete. Ela não volta vazia, mas cumpre os propósitos para os quais foi enviada. A Bíblia nos diz em Isaías 55:11: Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me agradou e prosperará naquilo para que a enviei. Quando falamos que a palavra é viva, estamos falando de um conceito profundo. No livro de Gênesis, vemos que tudo o que existe foi criado pela palavra de Deus. Gênesis 1:3 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Da mesma forma, a palavra de Deus continua criando, renovando e transformando hoje. Ela é como uma semente que, quando lançada no solo do coração humano, gera frutos de vida eterna. Em João 1:4, vemos que a palavra não é apenas um conjunto de palavras, mas está intimamente ligada a Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Portanto, a palavra de Deus é viva, porque está conectada com Cristo, que é a própria vida. Quando a lemos, não estamos apenas lendo textos antigos, mas nos conectando com a fonte da vida. A palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. Um exemplo poderoso disso é a história de Saulo, que passou a ser conhecido como o apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos, mas ao encontrar a palavra de Deus em um momento de cegueira, foi transformado radicalmente. Ele mesmo relata essa transformação em Atos 9:17 e 18. Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Assim como Saulo, muitas vidas ao longo da história foram transformadas ao ouvir a palavra. E ainda hoje, a palavra continua a operar de maneira milagrosa, curando corações, libertando vícios e restaurando pessoas. A palavra de Deus também é descrita na Bíblia como uma espada de dois gumes. Em Hebreus 4:12, encontramos o seguinte versículo: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa passagem revela a dualidade da palavra de Deus. Ela é ao mesmo tempo curadora e confrontadora. Quando ouvimos a palavra, ela pode nos confrontar, mostrando áreas de nossa vida que precisam de transformação. No entanto, esse processo de confronto é necessário para que possamos ser libertos e vivamos conforme a vontade de Deus. Um dos aspectos mais fascinantes da palavra de Deus é o seu poder de convencer e transformar. Quando a palavra é proclamada, ela atua diretamente no coração do ouvinte, trazendo convicção de pecado, mas também apontando para a solução: Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 3:16-17, a Bíblia diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
A palavra de Deus não é só para nos consolar, mas também para nos corrigir, ensinar e preparar para as boas obras que Deus preparou para nós. Em momentos de crise ou incerteza, a palavra de Deus também se revela como um guia seguro e uma fonte de consolo. Quando estamos perdidos ou enfrentando dificuldades, a palavra nos direciona e nos dá esperança. Salmos 119, 105 nos lembra: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Além disso, a Bíblia também é uma fonte inesgotável de consolo. Quando passamos por momentos difíceis, podemos encontrar na palavra de Deus o consolo que precisamos. Como o próprio Jesus disse em Mateus 11, 28, 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De nada adianta saber que a palavra é viva e eficaz se não a colocarmos em prática. Jesus, em Mateus 7, 24, 25, fala sobre a importância de aplicar suas palavras. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Para que a palavra tenha efeito em nossas vidas, devemos alimentá-la todos os dias, meditar nela e permitir que ela transforme nossas atitudes. Não se trata apenas de leitura, mas de aplicação diária, permitindo que a palavra se torne parte do nosso viver. Hoje, a palavra de Deus está mais acessível do que nunca. Com a tecnologia, podemos acessar a Bíblia em qualquer lugar e a qualquer hora. Seja por meio de aplicativos de celular, sites ou até mesmo plataformas de áudio, a palavra está ao nosso alcance, pronta para nos alimentar espiritualmente. No entanto, a verdadeira questão não é apenas a acessibilidade, mas o uso que fazemos dela. Em Colossenses 3,16, somos instruídos: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quando vivemos pela palavra de Deus, podemos esperar frutos. A palavra, ao ser aplicada em nossa vida, gera paz, alegria, sabedoria, força para enfrentar as dificuldades e a certeza de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Como diz João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A palavra de Deus é viva e eficaz, pois ela nos conecta com a vontade de Deus, nos fortalece, nos capacita para viver uma vida plena e abundante. A palavra de Deus não é apenas um livro de palavras escritas, mas é um poder vivo e eficaz que transforma corações, gera vida e realiza propósitos divinos. Ao nos alimentarmos dela, estamos permitindo que Deus nos molde, nos ensine e nos conduza ao seu propósito eterno. Então, como você está usando a palavra de Deus em sua vida? Está permitindo que ela transforme você ou apenas a lê por obrigação? Que possamos, todos os dias, buscar a palavra de Deus, deixando que ela nos transforme de dentro para fora. Agora que você descobriu o poder transformador da palavra de Deus, é hora de colocar em prática o que aprendeu. Se este vídeo tocou o seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas sejam impactadas por essa verdade. Se inscreva no canal Fé Contemplada e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E, nos comentários abaixo, compartilhe como a palavra de Deus tem feito diferença na sua vida. Eu adoraria saber como você está aplicando esse poder em seu dia a dia. Vamos crescer juntos na fé. Deus te abençoe.